Sabe aquela sensação de que você é o único pilar que sustenta um castelo de cartas prestes a desabar? Pois é. Durante anos, essa foi a minha vida. E o castelo? Minha própria família. Mas o que eu não imaginava é que, no dia em que tudo parecia perdido, no exato momento em que eles achavam que tinham me encurralado para assinar a minha própria ruína, eu tinha uma carta na manga. Uma carta que não só salvaria minha pele, mas exporia a podridão que eles tentavam esconder debaixo do tapete. Eles achavam que tinham tudo planejado para me tirar da minha própria casa, a casa onde eu cuidei da minha mãe por anos a fio, a casa que guardava as únicas memórias felizes que me restavam. Mal sabiam eles que o jogo estava prestes a virar, e a aposta deles ia custar muito, muito caro. Meu nome é Sofia, e por quase uma década minha vida girou em torno de uma única pessoa, minha mãe, Irene. Desde que meu pai faleceu, há uns bons 15 anos, a saúde dela começou a declinar. Primeiro foi a diabetes descontrolada, depois a pressão alta que teimava em não ceder, e por fim, um AVC que a deixou com sequelas motoras significativas e uma dependência quase total. Eu era a filha do meio, a quieta, a sem grandes ambições, pelo menos aos olhos deles. Minha irmã mais velha, Paula, casou cedo com um empresário promissor e se mudou para outra cidade, aparecendo apenas em datas festivas, sempre com um presente caro e uma desculpa na ponta da língua para não poder ficar mais. Meu irmão mais novo, o xodó da mamãe, Tiago, era o típico gênio incompreendido, ou traduzindo, um encostado profissional. Vivia de bicos, projetos que nunca saíam do papel, e claro, da generosidade da nossa mãe, que mesmo acamada, ainda se preocupava em ajudar o coitadinho. Eu tinha sonhos. Ah, como eu tinha! Fui aprovada com bolsa integral para cursar arquitetura numa universidade de prestígio. Lembro do cheiro dos livros novos, da maquete do meu primeiro projeto, da sensação de que o mundo era meu. Mas então, a saúde da mamãe piorou drasticamente, logo após o falecimento do papai. Paula estava ocupada com sua vida de madame. E Tiago? Bem, Tiago estava ocupado sendo Tiago. Sobrou para mim. Sofia, você sempre foi tão boa com a mamãe. Sofia, é só por um tempo, até a gente se organizar. Sofia, você não tem tantas responsabilidades quanto a gente. As frases ecoavam na minha cabeça enquanto eu trancava a matrícula da faculdade, guardava meus sonhos numa gaveta empoeirada e assumia o papel de cuidadora em tempo integral. Os primeiros anos foram desafiadores. A casa, antes cheia de vida, tornou-se um misto de hospital e santuário silencioso. Minha rotina era cronometrada. Remédios na hora certa, banho no leito, troca de fraldas, fisioterapia improvisada, refeições balanceadas que eu aprendi a cozinhar na marra. Minha vida social? Inexistente. Amigos? Distantes, suas vidas seguindo, em frente enquanto a minha parecia ter entrado num loop infinito de cuidados e preocupações. Eu me sentia uma mistura de caixa eletrônico e enfermeira particular, sem direito a folga ou reconhecimento. Alguém aí já se sentiu invisível dentro da própria família, mesmo se doando ao máximo? Conta aí nos comentários, porque naquela época eu me sentia terrivelmente sozinha. Bom, mas voltando à história, Paula ligava uma vez por semana, perguntava da mãe com uma voz ensaiada de preocupação, e logo emendava com suas conquistas ou problemas triviais. Tiago aparecia esporadicamente, geralmente perto do dia do pagamento da pensão da mamãe. Dava um beijo estalado na testa dela, pegava um dinheirinho emprestado para um investimento certeiro e sumia. Eu via o brilho nos olhos da minha mãe quando Tiago aparecia, a forma como ela passava a mão nos cabelos dele, mesmo com a dificuldade motora. E eu? Eu era a paisagem, a mobília funcional da casa. Se eu reclamasse do cansaço, era egoísmo. Se pedisse ajuda, era incompetência. A situação financeira começou a apertar. A pensão da mamãe mal cobria os remédios caríssimos e as fraldas geriátricas. Comecei a fazer doces para vender, bicos de costura, qualquer coisa que pudesse complementar a renda. E meus irmãos? Paula mandava uma ajudinha irrisória de vez em quando, sempre acompanhada de um sermão sobre como eu deveria administrar melhor o dinheiro da mamãe. Tiago continuava com seus investimentos,
O primeiro grande sinal de alerta veio quando Tiago apareceu com sua nova namorada, ou melhor, noiva, Amanda. Ela era o tipo de pessoa que te analisa dos pés à cabeça em segundos e já te cataloga numa prateleira mental bem abaixo da dela. Amanda, com seus tailleurs impecáveis e um sorriso que não alcançava os olhos, começou a frequentar a casa com mais assiduidade. E com ela, as ideias brilhantes do Tiago ganharam um novo verniz de sofisticação. Sofia, querida. Amanda começou um dia com aquela voz melosa que me dava arrepios. Nós estávamos pensando, essa casa é tão grande só para você e a mamãe. E tão antiga? Dá uma despesa de manutenção, não é? Eu senti um nó no estômago. É a casa onde crescemos, Amanda. Mamãe tem as memórias dela aqui. Tiago interveio, com o ar de quem estava prestes a revelar a solução para todos os problemas do mundo. Exatamente, So. E por isso mesmo, a gente pensou em algo muito melhor para ela. Um lugar menor, mais moderno, talvez um apartamento adaptado, com portaria 24 horas, segurança. E com o dinheiro da venda da casa, a gente poderia investir num negócio que eu estou de olho, um negócio que vai dar um retorno incrível. A gente poderia garantir um futuro muito mais confortável para a mamãe e para todo mundo. O "pra todo" mundo dele soou como um alarme de incêndio na minha cabeça. Conhecendo meu irmão, o todo mundo se resumia a ele, e agora Amanda. Minha mãe, inicialmente hesitante, começou a ser bombardeada pela lábia dos dois. Amanda pintava quadros de uma vida de luxo e facilidades, enquanto Tiago falava de oportunidades imperdíveis e da responsabilidade dele como homem da família de multiplicar o patrimônio. Eu tentava argumentar, mostrar a importância de manter a mãe em seu ambiente familiar, a estabilidade que a casa representava. Mas minhas palavras eram cada vez mais desacreditadas. Sofia, você não entende de negócios, deixa isso com seu irmão. Minha mãe dizia, já visivelmente influenciada. Você está com ciúmes do sucesso do Tiago, filha. Ela chegou a me dizer, e aquilo doeu mais do que qualquer cansaço físico. Pressão aumentou. Visitas constantes, jantares onde o único assunto era a venda da casa, comentários passivo-agressivos de Amanda sobre como eu não tinha visão de futuro e como minha acomodação estava prejudicando a todos. Comecei a perder o sono. Eu me sentia encurralada, traída pela minha própria mãe, que parecia ter esquecido todos os anos de dedicação em troca de promessas vazias do filho favorito. Um dia, cheguei em casa mais cedo depois de uma ida urgente. À farmácia e ouvi vozes alteradas vindas da cozinha. Era Tiago e Amanda. Fiquei paralisada atrás da porta. Mas ela não vai aceitar vender assim fácil, Tiago. Essa Sofia é uma pedra no sapato. Amanda sibilava. Calma, amor. Eu tenho um plano. A gente convence a mamãe que o melhor é ela me passar uma procuração para resolver essas coisas. Com a procuração, eu consigo agilizar a venda. E sobre a Sofia, a gente dá um jeito. Uma parte menor para ela só para calar a boca. O grosso do dinheiro a gente investe no nosso projeto. E a velha? Perguntou Amanda, a voz fria como gelo. Depois da venda, a gente coloca ela naquela clínica que eu vi. Mais barata, mais afastada. Assim a gente tem paz para tocar nossos negócios. Meu sangue gelou. Uma clínica barata e afastada? Minha mãe, que já era tão frágil, tratada como um fardo a ser descartado? A raiva e a dor me sufocaram. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. A Sofia passiva, a Sofia que engolia sapos, começou a morrer ali. Eu me afastei da porta, o coração martelando no peito. Precisava de provas. Precisava proteger minha mãe deles, mesmo que ela não percebesse o perigo. Os dias seguintes foram um inferno disfarçado. Eu sorria, concordava com a cabeça, mas por dentro, uma fúria gelada tomava conta de mim. Comecei a observar tudo, cada palavra, cada gesto. Notei que Tiago andava mais nervoso do que o habitual, sempre ao telefone em conversas sussurradas, saindo às pressas. Amanda, por sua vez, começou a tratar minha mãe com uma doçura enjoativa, ajudando-a com coisas que nunca antes se importara. Era o bote da serpente se preparando. Foi aí que uma ideia, um pouco arriscada, admito, começou a se formar na minha cabeça. Se fosse você, o que teria feito nesse momento? Conta pra mim. E se você tá curtindo essa reviravolta, já deixa aquele like pra eu saber.
Mas eu sabia que precisava ser cuidadosa. Lembrei-me de um velho gravador de voz que meu pai usava para suas aulas. Ele era professor de história. Vasculhei o maleiro e, para minha surpresa, o encontrei, ainda com algumas fitas cassete virgens. Era arcaico, mas serviria. Em momentos estratégicos, quando sabia que Tiago e Amanda viriam visitar e tentar convencer minha mãe, eu deixava o gravador escondido num vaso de plantas próximo à poltrona dela. Ao mesmo tempo, comecei a investigar os negócios do Tiago. Ele sempre foi descuidado com papéis. Numa das suas visitas apressadas, ele esqueceu uma pasta no sofá. Esperei ele sair e, com as mãos trêmulas, abri. O que encontrei me deixou estarrecida. Não eram planos de negócios promissores, mas avisos de cobrança, notificações de dívidas de cartão de crédito estourado e, o pior, comprovantes de apostas online. Muitas apostas. Tiago estava afundado em dívidas de jogo. O investimento certeiro era, na verdade, uma tentativa desesperada de cobrir o rombo antes que seus credores viessem atrás dele com mais do que palavras. A cereja do bolo veio numa das gravações. A voz de Amanda, clara como cristal. Tiago, você precisa conseguir essa procuração logo. O agiota ligou de novo, disse que se você não pagar aquela parcela até sexta, as coisas vão ficar feias. Vende logo essa casa, pega o dinheiro, paga. Esse cara, e a gente some por um tempo até a poeira baixar. A velha? A gente interna ela antes, diz que é para um tratamento especializado. A Sofia, coitada, vai ter que se virar. Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. A velha. Era assim que se referiam à minha mãe pelas costas. A mulher que deu tudo por eles. A raiva deu lugar a uma determinação fria. Eu não ia apenas impedi-los. Eu ia expô-los. Procurei um advogado, Dr. Ferreira, um senhor indicado por uma antiga amiga do meu pai. Levei as cópias dos documentos do Tiago e as gravações. Ele ouviu tudo com atenção, a testa franzida. Ao final, ele me olhou com uma mistura de compaixão e admiração. Minha filha, você tem um caso forte aqui. A tentativa de estelionato é clara, especialmente contra uma pessoa vulnerável. E essas dívidas do seu irmão, isso muda tudo. Juntos, traçamos um plano. A próxima reunião de família convocada por Tiago para, segundo ele, finalmente resolvermos a situação da casa e da mamãe de forma amigável, seria o palco perfeito. O dia da reunião chegou. O ar na sala de estar era pesado, quase palpável. Tiago e Amanda estavam sentados no sofá maior, parecendo os donos do lugar. Tiago tinha um sorriso triunfante no rosto, segurando uma pasta que, eu sabia, continha a procuração para minha mãe assinar. Minha mãe estava em sua poltrona, parecendo cansada e confusa, mas com um brilho de esperança nos olhos, ainda acreditando nas promessas do filho. Eu estava numa cadeira mais afastada, observando. Por fora, a imagem da resignação. Por dentro, um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, família, Tiago começou, a voz cheia de uma falsa solenidade. Estamos aqui hoje para tomar uma decisão importante para o futuro da mamãe e de todos nós. Como sabem, a venda da casa é o melhor caminho. Eu já tenho um comprador interessado, o negócio é ótimo. E para facilitar tudo, como a mamãe não pode ficar se deslocando, preparei esta procuração. Assim eu posso cuidar de toda a burocracia. Ele estendeu a caneta e o papel para minha mãe. Ela hesitou, olhou para mim. Vi um pingo de dúvida em seus olhos. Amanda percebeu. Vamos, sogrinha, é para o seu bem. Pense no conforto, na segurança, que o Tiago vai te proporcionar. Antes que minha mãe pudesse pegar a caneta, eu me levantei. Esperem um pouco. Minha voz saiu firme, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Tiago me fuzilou com o olhar. Sofia, não comece com seus dramas. Já conversamos sobre isso. Não, Tiago, não conversamos sobre tudo. Eu caminhei até a mesinha de centro e coloquei ali a minha própria pasta. A pasta do Dr. Ferreira. E ao lado, o pequeno gravador. O que é isso? Amanda perguntou, a voz já com um timbre mais agudo. Isso, eu disse abrindo a pasta e tirando as cópias das dívidas de Tiago. São os investimentos promissores do meu irmão. Dívidas de jogo, Tiago? Cartões estourados? É com isso que você pretendia garantir o futuro da mamãe? O rosto de Tiago ficou pálido. Ele tentou gaguejar uma negação, mas os papéis estavam ali, irrefutáveis.
Minha mãe olhou dos papéis para o filho, a confusão se transformando em horror. E tem mais, continuei pegando o gravador. Acho que a mamãe gostaria de ouvir os planos carinhosos que vocês têm para ela depois que conseguissem o dinheiro da casa. Apertei o play. A sala ficou em silêncio, exceto pela voz metálica de Amanda saindo do aparelho, falando sobre a clínica barata e afastada, e chamando minha mãe de a velha. A reação foi imediata e devastadora. Amanda ficou branca como papel, depois vermelha de raiva e vergonha, os olhos arregalados, buscando as palavras que não vinham. Tiago enterrou, o rosto nas mãos, um gemido baixo escapando por entre seus dedos. Mas foi a reação da minha mãe que me marcou. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enrugado. A decepção em seus olhos era tão profunda, tão dolorosa, que por um instante senti pena. Mas era uma dor necessária, a dor da verdade vindo à tona. Ela olhou para Tiago, não com raiva, mas com uma tristeza infinita. Tiago, meu filho, como você pôde? Ela sussurrou, a voz embargada. Amanda tentou intervir. Irene, não é bem assim. A Sofia está distorcendo tudo. Ela sempre teve inveja do Tiago. Cala a boca! Eu gritei, a primeira vez que levantei a voz daquela maneira em anos. Não se atreva a falar de inveja, sua aproveitadora. Vocês planejavam depenar minha mãe e jogá-la num canto como um traste velho. Dr. Ferreira, que esperava do lado de fora a meu sinal, entrou na sala naquele momento. A presença dele, um homem sério e de terno, trouxe um novo peso à situação. Dona Irene, ele disse, a voz calma, mas firme. Sofia me procurou. Temos provas suficientes de tentativa de estelionato, apropriação indébita e coação de incapaz. Além disso, as dívidas do seu filho Tiago são consideráveis. Se ele tentar vender esta casa sem o seu consentimento explícito e consciente, ou se tentar usar qualquer procuração obtida sob falsas promessas, ele enfrentará consequências legais sérias. A cara deles quando perceberam o que tinha acontecido. Ah, meus amigos, isso não tem preço. Tiago levantou a cabeça, os olhos vermelhos e desesperados. Amanda parecia ter encolhido no sofá. Quem aí também adora uma boa história de justiça sendo feita? Se você é desses, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas. Mas a história ainda não tinha acabado completamente. Minha mãe, com uma força que eu não via há anos, olhou para Tiago e Amanda. Saiam! Saiam da minha casa, agora! Eles não discutiram. Pegaram suas coisas em silêncio, sob o olhar frio do Dr. Ferreira e o meu, que misturava alívio e uma pontada de tristeza pela destruição que eles mesmos causaram. Depois que eles saíram, um silêncio pesado pairou sobre a sala. Minha mãe chorou por um longo tempo. Eu a abracei, e pela primeira vez em anos, senti que não estávamos em lados opostos. Havia muita dor ali, muita decepção, mas também um vislumbre de entendimento. Nos meses seguintes, as coisas mudaram radicalmente. Com a ajuda do Dr. Ferreira, revimos todas as finanças da mamãe. Descobrimos que Tiago, ao longo dos anos, tinha desviado uma quantia considerável da pensão dela. Conseguimos reaver uma parte, mas o estrago maior foi o emocional. Tiago e Amanda sumiram por um tempo. Soube depois por Paula, que, pasmem, me ligou para pedir desculpas e oferecer apoio moral, tardio, mas aceitei com ressalvas, que Tiago estava respondendo a processos dos agiotas e que Amanda o havia largado assim que o dinheiro acabou de vez. Ele teve que vender o carro e estava morando de favor na casa de um amigo, trabalhando como entregador para sobreviver. Um belo retorno sobre o investimento, não? O karma, meus amigos, às vezes demora, mas não falha. Minha mãe? A relação com ela nunca mais foi a mesma, e isso, de certa forma, foi bom. A idolatria cega por Tiago deu lugar a uma tristeza resignada, mas também a um respeito recém-descoberto por mim. Ela me pediu perdão inúmeras vezes. Eu a perdoei, mas estabeleci limites claros. Com o dinheiro recuperado e a venda de alguns objetos de valor que não usávamos mais, consegui contratar uma cuidadora profissional para me ajudar durante o dia. E eu, com a casa finalmente em paz e um pouco de dinheiro guardado, retomei um antigo sonho. Não voltei para a arquitetura, o tempo para isso havia passado, mas descobri uma nova paixão: a confeitaria artística.
Comecei pequena, fazendo bolos e doces para festas de amigos. Minha fama foi crescendo. Hoje tenho meu próprio ateliê de doces, um negócio próspero que construí com minhas próprias mãos, literalmente. Encontrei alegria e realização no meu trabalho. E o mais importante, encontrei minha voz, meu valor. A casa continua sendo nosso lar, mas agora é um lar de paz, de respeito. Minha mãe, apesar de suas limitações, parece mais serena. Às vezes ela me olha com uma admiração que nunca vi antes e diz: "Você é forte, minha filha, mais forte do que eu jamais imaginei." A lição que tirei disso tudo: nunca se subestime. Nunca deixe que ninguém defina seu valor ou seus limites. E às vezes, dizer basta e lutar pelo que é seu, mesmo que isso signifique enfrentar sua própria família, é o maior ato de amor próprio que você pode cometer. E essa foi a história de como eu finalmente dei a volta por cima e transformei o veneno em remédio. Se você gostou e quer ver mais relatos como este, onde a justiça prevalece e os subestimados mostram sua força, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Comenta aqui embaixo o que você achou desse desfecho. E se já passou por algo que te fez dar um basta e lutar pelos seus direitos. Quero muito ler as experiências de vocês. Um abraço apertado e até a próxima história.